Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, à nossa palestra, embalados com essas canções que nos acalmam, nos dão serenidade, harmonia, para que a gente possa estar com os nossos corações, as nossas mentes bem tranquilas para ouvir o nosso amigo Rodrigo Góes, que aceitou o convite de estar hoje à tarde com a gente, trazendo um pouquinho do seu estudo, das suas reflexões. E o tema é livre, daqui a pouco ele vai dizer para a gente o que é. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. A gente vai, então, primeiro passar a palavra para a Fátima. Fátima está por aí, né? Tudo bem, Fátima? Oi, tudo bem? Muito obrigada. Ela possa fazer nosso preparo. Eu vou dividir a página aqui com você. Só um minutinho. Pronto, já está. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa página de preparo. Jesus hoje. Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior sem permitir se ofuscar, clareando consciências e amando-as.
Todo seu é ministério de esperança e de amor, de compaixão, de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Conhecendo cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem humilhar ou jactar-se, conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar, e quando essa não ocorria, assim mesmo estimulava seu prosseguimento, pois que um dia seria alcançada. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia. Bom, Jesus, esse grande educador, esse grande mestre, mostra o valor do amor, da compaixão para com todos, e afirmando que somente pela ação do bem, em relação ao próximo, poderá anular ou minimizar infortúnios ocultos, que são aqueles que Kardec descreve como os sofrimentos que passam despercebidos nos lares, sem queixa, sem coragem de sair pedindo ajuda ou que estão impedidos de fazê-lo. E Jesus oferece esse combustível chamado amor. Vamos para a prece. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais essa oportunidade, Senhor, do estudo, do esclarecimento. Agradecemos a irmão João, a todos esses amigos espirituais que nos permite estar aqui para poder aprender mais um pouquinho, Senhor, em Teu nome. Pedimos que os amigos espirituais possam envolver o nosso irmão Rodrigo, que irá, neste momento, fazer a palestra dessa tarde. Muito obrigado, graças a Deus. Bem-vindo, Rodrigo. Que assim seja. Muito obrigada, Fátima. Então, é com muito carinho que a gente recebe o Rodrigo mais uma vez aqui na nossa casa. Rodrigo é da Casa Sentimento. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Eu tô aqui pensando porque a página inicial, vocês falaram dos infortúnios ocultos, e eu lembrei de um amigo nosso, Vitor Hugo, o Roberto Satali, a sua esposa também conheceu bem ele. E ele era o exemplo, para mim, mais próximo, mais bonito, daqueles que buscavam encontrar esses infortúnios ocultos. Durante aquela tragédia que aconteceu não é São Lourenço, não, em Nova Friburgo, que aquelas avalanches todas, ele arrumou um monte de cesta básica e ele foi se metendo naquelas comunidades, dizendo, não, eu estou procurando a Maria. Não tinha Maria nenhuma, mas é porque toda comunidade tem uma Maria. Aquela que está com uma dificuldade danada, que a casa... E aí ele ia encontrar as Marias que ficavam nas comunidades. Ele estava sempre... A impressão que dá é que ele era um soldado do bem. Sabe aquela pessoa que Jesus podia contar com ele nos momentos mais adversos? Para mim, esse é um exemplo que me dá muita saudade. Como foi bom poder conhecer gente assim. Nesse movimento espírita, a gente vai encontrando gente que são verdadeiras estrelas, assim, que vão como bandeirantes, abrindo caminhos mesmo para que essas luzes do céu cheguem. E na página, a Joana de Ângeles fala desse brilho estelar de Jesus. Para vocês ficarem um pouquinho na curiosidade ainda qual foi o tema que eu escolhi, eu vou primeiro só lembrar de uma poesia que eu tenho quase certeza que eu já declamei lá na casa de Adriana, mas que é do Olavo Bilac, que ele fala da ora direis ouvir estrelas, de certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto.
E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem enquanto estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e entender estrelas. Olavo Bilac é muito feliz, né, nessa forma de lembrar de que a gente precisa de ter ouvidos de ouvir, porque tem tantas bênçãos acontecendo, tanta coisa boa acontecendo, mesmo que no meio dessa pandemia, mesmo que durante essas tragédias e tudo mais, a gente vê exemplos de gente que aproveita esse momento para botar a candeia no velador e não embaixo do alqueire. Agora, deixa eu ver aqui, porque eu sou daqueles palestrantes fraquinhos, que se não tiver cola, não consegue evoluir muito, não. Eu botei uma cola aqui, deixa eu ver se eu consigo botar share screen aqui e tá aqui. Vamos ver se agora vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando. Vocês conseguem ver? Sim, Rodrigo. Bem, então, tudo bem. O tema que eu escolhi foi o capítulo 13, que fala da beneficência do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 12, quem escreve, né, quem dá a mensagem, é São Vicente de Paula. Eu sei que a casa de Adriana tem um vínculo muito forte com o professor Eurípides Barçanufo. Então, não foi à toa que eu quis escolher falar de São Vicente de Paula, porque São Vicente de Paula era o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo, não era um espírito qualquer. Saudações, né, da nossa casinha lá, que somos vizinhos, né? Que no momento está bem assim, desse jeito, vazia de espíritos encarnados, mas certamente com muita gente ainda trabalhando pelo lado de lá. Sempre que a Meg vai lá para poder recolher, distribuir cesto, que for, ela fala, olha, a coisa está... O trabalho está muito forte ainda. E a proposta, né, que eu gostaria de oferecer para vocês tem muito a ver com essa imagem. Eu queria sair um pouco para o lúdico, porque é importante a gente tentar ver a vida com outros olhos. Porque muitas vezes o nosso olhar ainda está um pouco doentio, ainda carrega dentro da gente, no olhar, aquilo que a gente tem dentro, e a gente precisa de colocar algumas coisas para fora e colocar outras novas para dentro. E aí, estamos dispostos a experimentar outros sabores? Outros sabores. A criança ali parece que vai se deliciar com um sorvete de nuvem. Claro que o sorvete a gente já está acostumado, mas a gente tá preparado para se permitir experimentar novas sensações, novos sentimentos, novas interpretações daquilo que a gente tem vivenciado. Porque senão a gente se comporta que nem aquela criança que oferecem algo novo e ela fala, não quero, não gosto e não me ofereça, porque senão eu vou dizer não. E aí, por muitas vezes, a gente perde a oportunidade de experimentar novas formas de vivência, novas formas de encontro. Eu estou admitindo aqui as pessoas que eu vou vendo que me botaram como host, e eu sou do tipo que gosta de permitir acesso. Olha, agora foi. E aí eu vou lembrar, já que a gente vai falar de beneficência, para aquele que foi das maiores referências dentro do movimento espírita, né? O Chico Xavier, ele falava assim: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. E é curioso, porque a gente sempre fala para os outros, né? Você tem que se olhar mais no espelho. Ele diz que a gente tem que se olhar mais para dentro de si, menos no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Esse conceito, senso de eternidade,
é o que a Casa Espírita vem nos oferecer, é o que o movimento espírita vem nos oferecer, é o que a doutrina espírita vem nos oferecer. Essa consciência de que somos, uma vez criados, nós vamos seguir. Essa vida não termina no túmulo. Essa vida não vai acabar daqui a 1, 5, 10, 20, 50 anos. Não vai. Ela vai prosseguir. E esse senso de eternidade é que vai fazer a gente redimensionar os valores que a gente deposita em cada uma das experiências que a gente tem. Vamos seguir. A base está no Pentateuco. Eu gosto de botar as capas dos livros, porque o brasileiro, já foi feita a pesquisa, o brasileiro compra o livro pela capa. Então, eu pego primeiro as capas mais antigas, que são aquelas que, hoje em dia, o dinheiro está curto, o pessoal vai mais para o sebo, é o que tem mais disponível, né? Esse tipo de capa e a próxima aqui que a gente vai encontrar. O que a gente está estudando hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro aqui, o que está bem no meio. É importante a gente lembrar que a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, a gente, ao escutar uma boa notícia, o natural é a gente se alegrar. Se a gente escuta uma boa notícia e não se alegra, ou a gente está doente, pode estar com depressão, pode estar com algum tipo de ansiedade, ou algum tipo de transtorno psiquiátrico, o que é muito natural. A gente está dizendo, inclusive, que durante a pandemia, ter sanidade mental é um artigo de luxo, porque tem muita gente que está cheia do dinheiro, mas não consegue ter esse bem tão valoroso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de uma boa nova, de uma boa notícia. Esse reino de Deus está próximo, está acessível. E aí, se a gente for mais para o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que esse tempo de regeneração, outras denominações religiosas falam da era de Aquário que chegou, né? São várias. A gente não tem que ficar circunscrito. Essa notícia não é circunscrita ao movimento espírita. Essa informação circula em várias denominações religiosas de que a boa nova chegou. E aí é importante, talvez alguns não reconheçam, mas esse daí é Allan Kardec jovem, porque existe um culto, né, que a gente tem hoje em dia muito grande, a juventude. E aí eu falei, poxa, vou buscar uma foto dele jovem, porque vai que ele aparece aí na casa de Adriana, né, é visto dessa forma, talvez não seja reconhecido, né? E aí eu vou para um colega, né, o Richard Simonetti, foi um militante espírita que trabalhou muitos anos do lado do Chico Xavier. E ele era um palestrante maravilhoso, daqueles alegres, né? E ele fez esse livro, fez vários, né? Mas nesse livro, Encontros e Desencontros, eu estou com ele aqui, eu vou ler uma historinha que tem a ver com a beneficência. Porque a gente imagina a beneficência como algo, né? A gente lembra do Chico Xavier, lembra da irmã Dulce, lembra de outros tantos grandes, São Vicente de Paulo e por aí vai, mas esquece que isso é algo a beneficência é algo acessível para cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa rotina. E aí tem é chamado teatrinho. Ele resolveu contar essa história na forma de teatro. Ato 1. No banco, né? Um lugar que a gente espera pouco que vai encontrar caridade, né? No banco. Bom dia, moço. Bom dia. Em que posso servi-lo? Sou Chico Matoso, tenho pequeno sítio. Vim fazer um empréstimo para a minha lavoura de batatas. É a primeira vez? Sim. Tudo bem. Preparemos sua ficha e o senhor levará uma relação das providências necessárias, diz o atendente bancário. Ato 2. No sítio, 15 dias depois, lá no sítio do Chico Matoso. Boa tarde, seu Chico. Boa tarde. Eu sou Jeremias, eu sou encarregado do setor de empréstimos rurais lá no banco. Você esteve lá, inscreveu-se e não apareceu mais. Algum problema? O senhor me desculpe, mas achei muito complicado. Que isso, meu amigo? Assustado com a papelada? Não é tão difícil assim. Se for até lá amanhã, eu te prometo.
que resolveremos tudo num instante. O banco tem interesse em ajudá-lo a melhorar de vida. Bem, se é assim, eu vou tentar. Estou precisando. Ótimo, eu espero por você lá no banco. Ato 3. No banco, 5 dias depois. Está tudo em ordem, Chico, como lhe prometi. Não houve demora. Agora só falta a sua assinatura. Eu agradeço o seu empenho, Jeremias, mas dessa vez não tem jeito. O problema é insolúvel. O que houve? Eu sou analfabeto. Não sabe nem escrever seu nome? Não. Você gosta de desenhar? Eu rabisco um pouquinho. Ótimo. Veja essa tira de papel. Eu a retirei da bobina na máquina de somar. Escreverei o seu nome várias vezes. Você vai copiar como quem faz um desenho. Será que consigo? É claro, eu tenho certeza que você vai conseguir, Chico Matoso. Bem, se me ajudar, fique tranquilo, vamos repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Ato 4. No banco, 20 anos depois. Meus amigos, na condição de gerente, congratulo-me com a laborosa população dessa cidade que o banco ajudou a desenvolver. Agradeço a presença de todos nesta reunião de confraternização e, em particular, do meu amigo Chico Matoso, o cliente que mais tem movimentado nossa carteira agrícola para financiamento de suas inúmeras lavouras. Peço igual licença, estimado chefe, para dizer que minha presença aqui representa apenas o cumprimento de um dever de gratidão. Tudo que tenho devo ao banco. E mais, exatamente ao pessoal que me atendeu quando eu não sabia escrever meu nome e possuía apenas um pequeno sítio. Deve ter lembranças muito interessantes, né? O outro incentivando ele para falar assim, particularmente uma inesquecível. Vejam essa tira de papel amarelada que guardo na minha carteira há 20 anos. Foi nela que aprendi a desenhar o meu nome para firmar o primeiro contrato com o banco. Já não preciso dela. Alfabetizei-me. Mas guardo-a com muito carinho, como uma joia de inestimável valor. Ela é o testemunho da boa vontade de um homem admirável que foi chefe aqui. Deus o abençoe. Aí vem os comentários do Richard Simonetti, que eu acho que a gente não precisa de se ater a eles, porque todo mundo consegue perceber o quanto que cada um pode brilhar a vossa luz no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu labor, naquilo que a gente se compromete a fazer. É aquele professor que é comprometido com o aluno, é a enfermeira que é comprometida com o doente, com a equipe médica, é o zelador que é comprometido com a limpeza do prédio. Somos nós que somos comprometidos com a casa espírita, com as diversas tarefas que tem, né, nessa oficina de trabalho, o quanto que a gente pode exercer a benemerência dentro de casa, nas coisas simples, de lavar a louça, de dar uma arrumada no quarto, dar uma arrumada nos espaços comuns da nossa casa, o quanto que isso faz diferença para que a nossa vida não seja aquele fardo em que uns carregam pesado e os outros ficam no bem bom, né, como a gente chama. Porque um dia isso se inverte. Se a gente não construir esses valores da benemerência, um dia essa paisagem se inverte. Vamos seguir um pouquinho? É aí que eu fui. Deixa eu ver. Ok. Aqui tem uma imagem, eu vou pular essa, porque vocês não... Mas a Cecília Donângelo dá nome ao posto de saúde aqui de Vargem Grande. E essa foi uma pedagoga e socióloga que muito fez pela saúde coletiva no Brasil. Eu vou partir, mas o quanto que é impressionante como pessoas comuns, fazendo o seu trabalho bem feito, com esse olhar de caridade, com esse olhar de benemerência,
mudam, transformam a nossa sociedade para melhor. E eu gostaria de focar um pouco mais no São Vicente de Paulo. Ele é o patrono das obras de caridade da Igreja Católica. Não é um espírito qualquer. Além de ter Eurípides Barçanufo como seu mentor, ser mentor de Eurípides Barçanufo não deve ser uma responsabilidade pequena. Depois de buscar um pouco mais, eu descobri que Eurípides Barçanufo tem uma encarnação como padre e que foi um dos que ajudou anonimamente a São Vicente nessa encarnação. E aí é ele que, em Paris, em 1858, nos fala do poder, né, da importância da benemerência. Ele fala assim para a gente, lá no item 12. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus. O que é a chave? A chave é a que dá entrada, dá acesso, é o que abre a porta. É essa chave que ele está dizendo para a gente aqui, ó. Você tem essa chave na mão para abrir, para entrar, escancarar as portas do céu. Está nas nossas mãos. Na mensagem, ele diz, inclusive, que como ele se alegra quando ele vê outras pessoas se alegrando, se compromissando com a obra que ele começou. O quanto que a gente dá alegria para Eurípides Barçanufo, por exemplo, quando a gente se compromete com essa obra que ele iniciou. Ele fala assim, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Tem gente aqui que eu sei que trabalha com obra. Ele está falando de que a caridade é o alicerce, é a fundação. Sem ela, não adianta construir em cima, porque cai, porque vem a ruir, porque não tem sustentação. Então, a caridade é que vai nos dar a sustentação. E aí, São Vicente de Paulo fala, a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Abre os braços e fecha os olhos, não fica vendo a quem que está. Porque, às vezes, quem mais está precisando não é aquele roto esfarrapado, às vezes é justamente aquele que é o opressor, aquele que a gente vê como o político desonesto. Esse é o que mais precisa do nosso amor, porque ele está descendo a ladeira. O roto que está na miséria já está dali para cima. E o sentimento de perda de oportunidade, tem um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Ele fala que na espiritualidade ele tem visto muitos daqueles que eram políticos bem-sucedidos como mendigos no plano espiritual. O quanto que a gente, ao olhar esses que estão perdendo a oportunidade, a gente tem que ter um olhar de caridade, um olhar de... E eu estou dizendo isso porque eu também tenho essa dificuldade, não é uma conquista realizada no meu espírito, não. Eu também, cada vez que vejo na televisão aquelas notícias, a gente fica, ai, meu Deus do céu, lá vamos nós passar dificuldades por conta deles. E aí, vamos lembrar do contexto reencarnatório de São Vicente. Ele foi, com 19 anos, ele se formou padre, né? Sacerdote, e trabalhava nos subúrbios de Paris, né? Na França, numa época em que a Revolução Protestante, né? Os calvinos, os chamados huguenotes, buscavam poder, e os católicos abafavam esse poder. E aí, Catarina de Médici foi a mãe de Rainha Margot, né? Depois era princesa, depois foi rainha. Catarina de Médici, num determinado momento, faz o casamento dessa Rainha Margot, da princesa Margot, na ocasião, com um príncipe huguenote.
não sei o que de Navarra. Para quê? Para pacificar aquele conflito entre protestantes e católicos. Só que, por conta daquelas intrigas palacianas, ela muda de ideia. E, por uma semana, acontece o que o pessoal chama de a Noite de São Bartolomeu, em que os católicos vão dizimando, literalmente, uma chacina. Claro que isso não é responsabilidade unicamente de Catarina de Médici, era de toda uma sociedade na busca de poder através da religião, algo que a gente, infelizmente, vê se repetir tantas vezes. Rochester, no livro A Noite de São Bartolomeu, conta melhor essa história. É um livro um pouquinho grossinho, mas bem interessante. E quem gosta do visual, tem o filme A Rainha Margot, que não vai falar das questões espirituais que o Rochester fala, mas que também dá um cenário bom. E quem foi São Vicente de Paulo nessa ocasião? Ele, como capelão, como padre, em um determinado foi mandado para acompanhar um dos príncipes, né, numa viagem de navio. E esse navio foi capturado e São Vicente foi feito escravo. E ficou como escravo, servindo ao seu senhor. Não deixava de servir. E ele foi vendido, depois foi vendido de novo, depois foi vendido de novo, até que a sua devoção pelo seu senhor acabou ocasionando dele ser alforriado, dele ser liberto. Porque, em algum momento, esse valor que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, que a traça não come, em algum momento isso é reconhecido. E aí ele pode voltar a Paris. E quando ele volta a Paris, ele fica como responsável pelas confissões da Rainha Margot. E, curiosamente, depois, esse reinado da Rainha Margot, depois dessa fase mais sanguinolenta da Catarina de Médici, foi um reinado mais com menos cisões, com menos brigas, com menos conflitos, aonde católicos e protestantes conseguiram conviver com mais passividade, com mais equilíbrio, graças também à orientação espiritual do São Vicente de Paulo. Ele era conhecido como o pai dos pobres. Naquele tempo, a França começou a investir na sua marinha, não só mercante, mas de guerra também, porque Inglaterra e França sempre se beliscaram. E as galés, onde o pessoal remava, né, ele se preocupava muito com a integridade física e espiritual daqueles marinheiros, a ponto de oferecer a confissão para eles, oferecer a luz do evangelho para esse pessoal, para esses mais pobres, a ponto de, em um determinado momento, ele se oferecer para um que estava um pouco mais doente, e falou, não, eu fico no lugar dele, para poder libertar. E aí o remador ganhou a sua alforria e ele, por tempos, voltou a remar lá, voltou a praticamente as suas origens ali de escravo. Num discurso de São Vicente de Paula, na igreja, nos subúrbios de Paris, Luísa de Marillac fundou, né, o trabalho das Filhas da Caridade. É muito curioso, porque essas Filhas da Caridade era o pessoal da área da saúde buscando oferecer saúde num momento em que a saúde pública era algo risível, era algo inexistente. As Filhas da Caridade buscavam cuidar dos pobres, cuidar daqueles que eram os desvalidos. Isso foi inspiração de São Vicente de Paulo em um dos discursos que ele fez. Curiosamente, a Faculdade Luísa de Marillac, aqui que fica ali ali, eu não sei se é Rio Comprido ou se é Tijuca, né? A minha esposa estudou enfermagem ali. Eu fico impressionado como é que a nossa vida vai se entrelaçando com Eurípides ou com seus discípulos e por aí vai. Vamos seguindo. Esse aqui é um outro que
que com seu violãozinho azul, eu sei que ele já esteve aqui com vocês algumas vezes, até porque uma das vezes eu trouxe o Moacir Camargo. Ele é um paulista e é daqueles que... Sabe aquelas pessoas que aonde vai, ilumina? Seja falando, seja cantando. Eu me lembro uma vez que eu estava comentando com a minha esposa, com a Meg, a gente não fala palavrão quando está do lado dele, porque fica com vergonha. A gente se policia para tentar melhorar um pouquinho, inclusive a forma de se comunicar. É impressionante. O Moacir Camargo, ele conta daquela música Ama, ele fala da história da autora da música, que é uma juíza. Segundo ele, uma juíza daquelas que veste a toga como um sacerdócio, daquelas que mantém um equilíbrio e um olhar benemerente, um olhar... Jesus falou que os olhos... Eita, agora me fugiu. Os olhos são a candeia e se todo o seu... Como é que é? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se teus olhos forem trevas, quão profundas serão essas trevas, né? E ele diz que o olhar dessa juíza que fez aquela poesia Ama, em um determinado momento ela foi assaltada por um adolescente daqueles que a gente chama de cracudo, né? Viciado, e ela... Aí, perdeu! E ela... Filho, calma. O que você estiver precisando, eu vou te ajudar. Mas calma. E aquele choque de ondas, né? O choque do conflito no seu estágio máximo e aquela paz de quem guarda em si a iluminação, quem guarda em si a realização desses conceitos que a gente vem estudar aqui, se chocaram ali. E depois ela disse que continuou fazendo prece por aquilo por semanas, porque aquilo muito impactou ela. E que depois a espiritualidade estava falando que aquilo estava dando uma mexida com ele, né? Porque a gente que por muitas vezes só conhece o lado da violência, só conhece o lado da iniquidade, de para um ganhar, o outro tem que perder. De repente tem um choque de encontrar alguém que oferece algo novo, um novo sabor, lembrando dali da criança com o picolé de nuvem, né? O quanto que a gente precisa se permitir novas formas de lidar com essas vicissitudes que a gente está sujeito. Porque senão esse mundo só se torna mundo de regeneração quando essas provas e expiações começam a ser interpretadas de forma a nos regenerar. E o Moacir, ele fala, ama que o amor eleva, viverás na terra sem pisar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor é leve, é leve. Senão, como é que a gente vai chegar e abrir as portas do céu sem ter amor no coração? A gente vai estar pesado. Essas chaves, a gente só consegue usá-las se a gente ficar mais leve, a gente se permitir ficar mais leve. E aí aqui fica um momento, como é que é? Não é spoiler, não, quando diz que é de propaganda, o momento dos comerciais. Esses dois da direita são o mesmo filme com duas capas diferentes. Quem quiser conhecer a história de São Francisco de Assis, né, o patrono aí da ecologia, né, os protetores dos animais,
o que inspirou o nome do Papa, Francesco, ele foi batizado inicialmente como João, porque o pai não estava presente. E o pai voltou de bons negócios que fez na França, e aí disse para sua esposa, não vai se chamar João, não, vai se chamar Francesco, em homenagem à França, que nos deu tantas alegrias. França significa jardim. A poesia de Eurípides Barçanufo fala das Franças, da beleza das Franças, né? Esse daqui da esquerda, o com Raoul Bova, também é muito bom, mas o da direita, com Michael Hook, é melhor. Eu recomendo ver os dois, porque são... Eu imagino que todos já devem ter visto o Irmão Sol e o Irmão Lua, que também é muito bonito, com Franco Zeffirelli. Mas esses dois, na minha opinião, dão de 10 lá do Franco Zeffirelli. Nenhum dos dois está disponível no Netflix. Vai ter que buscar pelo YouTube ou outras fontes. E aí tem um encontro de Clara de Assis com São Francisco de Assis. Essa imagem dos dois juntos tem uma história curiosa, porque a gente estava fundando o Lar de Clara e Francisco e a gente queria botar uma camiseta no pessoal. E aí não tinha uma imagem, a gente buscava na internet, não tinha imagem dos dois rostos, né, próximos um do outro. E aí eu, jocosamente, fazendo piada, eu falei, essa espiritualidade não trabalha, gente. Que coisa! Poxa, a gente precisando da imagem dos dois juntos, a gente vai ter que ficar fazendo montagem, né? Puxa, só a gente aqui que fica trabalhando a espiritualidade ali no bem bom. Uma semana depois toca o telefone. Uma amiga que tinha ido lá em São Paulo, numa reunião de pictografia, uma reunião mediúnica, falou que, olha, eu comprei esse quadro, mas não era para mim. Eu recebi uma intuição de que eu tinha que comprar o quadro. Depois, a Cecília ligou para ela e falou, olha, esse quadro que você comprou tem dono, é lá para o pessoal da Casa Espírita Sentimento, lá de Clara e Francisco. E eu dizendo que eles não trabalham. E eu fazendo galhofa, espírito galhofeiro que sou, né? Na verdade, eles trabalham duro, eles trabalham orquestrados e, olha, não tem limite. A gente aqui em Vargem e eles lá em São Paulo, e o pessoal comprometido em nos oferecer o seu melhor. Mas vou falar desse encontro. Clara era uma moça rica, bela, rica, culta, uma cultura, né? Só de saber ler e escrever naquele tempo já era, há 800 anos atrás, já era algo bem diferente. E, no entanto, ela saía da sua riqueza e ia lá no que o pessoal chamava do Vale dos Imundos, aonde ficavam os leprosos, para oferecer comida, oferecer curativos, oferecer de si esperança, oferecer dela o olhar de acolhimento. E Francisco foi seguindo sem deixar que ela percebesse. Só que em um determinado momento ele é descoberto, quando ela já está na... E aí ela chama, vem aqui para conhecer meus amigos. O Francisco, que tinha asco, que tinha nojo dos leprosos, falou, não, estou bem aqui. E aquele cheiro, né, desagradável. E aí Francisco pergunta para Clara, por que você faz isso? E Clara, automaticamente, como muitos de nós, eu faço porque eles precisam, eles são pobres, eles estão, né, necessitados, porque sou cristã. Francisco faz assim para ela. Você não faz por causa disso. E ela fica muito indignada com aquele questionamento de Francisco, né? E redargue ele, e você, o que você faz? E Francisco olha, eu não faço nada. E sai. Aquela pergunta de Francisco ficou ecoando na cabeça de Clara. Por que eu faço isso? E essa é a questão que a gente precisa de se por que a gente distribui quentinha? Por que a gente faz bazar? Por que a gente dá passe? Por que a gente monta reunião espírita? Por quê?
Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro pela vida. O quanto que a gente só se encontra encontrando o outro. O quanto que a gente só consegue se conhecer na relação. O ser humano, o homem, é um ser social. A gente precisa dessa outra referência para poder nos encontrar. Por isso que São Vicente fala que as portas do céu, as chaves, estão na caridade. Porque senão a gente se perde, literalmente, e passa a viver a vida sem sentido, como zumbis, como tantos aí que passam a adolescência, a vida adulta, correndo atrás de dinheiro, aí depois enriquece e depois perde a saúde, e depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Fica uma coisa sem sentido. Sem um sentido. O Vic Muniz tem um documentário muito bom na Netflix. Ele diz que ele era pobre, no interior de São Paulo. E aí ele olhava aqueles carrões, e olhava a televisão, e via toda aquela riqueza, e dizia, eu quero ter isso. Um dia eu vou ter isso. E foi fazendo arte, foi para Nova York para poder estudar arte. Na verdade, ele foi para trabalhar de qualquer coisa que tivesse. Carregou compra para os outros, ficou em lanchonete com aqueles subempregos e, paralelamente, estudando arte. Quando ele se tornou um artista famoso, de renome internacional, lembra nas Olimpíadas as obras dele, né? Enfeitando a cidade do Rio de Janeiro? Quando ele estava rico, ele percebeu que ele comprava mais tênis do que ele podia usar, mais roupa do que ele podia usar. Ele preenchia um vazio existencial com coisas, com produtos. E isso era simplesmente um esforço inglório. Porque por mais que ele comprasse, por mais que ele tivesse dinheiro para comprar, ele se sentia vazio. E aí ele começa a refletir do quanto que ele começou a produzir lixo, porque a essência dele não tinha valor. E aí ele acabava se dando lixo, porque você não precisa, você não é centopeia, você não precisa de 100 sapatos. E aí ele foi refletir, não, eu vou lá em Jardim Gramacho, que é o maior, né? Acho que agora foi desativado, não tenho certeza. Mas ele foi, na ocasião, com o maior lixão que tinha, e aqui do Rio de Janeiro, e foi passar um ano lá, reciclando, ressignificando o valor das coisas. E essa obra, isso causa impacto em todos nós, porque nós também precisamos ressignificar o valor das coisas e das pessoas. Quando a gente começa a valorizar mais coisas do que pessoas, é sinal de que a gente está com os valores perdidos. Que a gente está, literalmente, quando a gente perde as chaves, aquelas chaves que São Vicente de Paulo nos ofereceu, a gente fica perdido. Aonde estão essas chaves? E não consegue encontrar a felicidade. E esse vazio nos visita. O Albert Einstein ele dizia, não podemos resolver os problemas com os mesmos pensamentos que usamos quando os criamos. E olha que Albert Einstein era bom de resolver problemas, né? Problemas matemáticos, problemas físicos, era com ele mesmo. Só que, se a gente continua com esse olhar doentio, a gente continua achando a pandemia uma desgraça. A palavra desgraça é sem graça. Isso tem a ver com a teologia da graça da Igreja Católica. Desgraçado é aquele que é desprovido de graça, não é agraciado por Deus. E certamente somos, e muito. Certamente somos muito agraciados por Deus, mas não valorizamos. Preferimos as coisas e negligenciamos as pessoas. O Einstein ele dizia que o que me atrapalha é tudo aquilo que eu sei. Ou seja, a gente precisa de desaprender algumas coisas. É muito comum algumas frases que a gente dizia, né, que a gente aprendeu, olho por olho e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Isso daí nos levou, foi útil
por um período da humanidade. Jesus ofereceu uma proposta melhor, uma proposta que nos traz mais alegria. Se a gente continuar nessa vibe de ficar, de que, olha, a doença chegou, olha que coisa horrível, e a gente vai perder a oportunidade de vivenciar formas diferentes de se estar nesse mundo. Eu falei do patrono das obras de caridade da Igreja Católica. Eu gostaria de falar do patrono das obras de caridade do Espiritismo, né? A maior obra social espírita do Brasil chama-se Lar Fabiano de Cristo. E ele não chegou a ser padre, né? Ele era o dos mais humildes, ele era o porteiro do Mosteiro de Santo Antônio. Para quem não reconhece, esse lago aí é o que hoje é o Largo da Carioca. Ele foi aterrado depois que o Morro do Castelo foi abaixo. E ali no Mosteiro de Santo Antônio ele atendia a todos indistintamente. Indistintamente, porque naquele tempo holandeses brigavam com portugueses, os índios eram chamados, tinha índio que estava do lado dos holandeses, tinha índio que estava do lado dos portugueses, e era briga, 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 e ele, com aquela sua aguinha fluidificada, a água da moringa, cavada num poço por ele mesmo, né, pelos braços dele mesmo, ia descedentando as sedes dos séculos. Fabiano de Cristo tem uma história que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho tempo para... Tenho ainda. Perna doente. Essa é uma imagem que tem lá no Mosteiro de Santo Antônio, para quem tiver a curiosidade de subir. A perna... Santo Antônio, desculpa. Santo Antônio é um santo franciscano também, né? Para quem estava falando de São Francisco. E Fabiano de Cristo vestiu o hábito franciscano. Perna doente é do livro do Roque Jacinto, Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade. Fabiano estava com erisipela nas duas pernas. A sua perna esquerda, mais que a outra, além de extremamente inflamada, era aberta em dolorosa chaga. Vertia muito pus e desprendia um forte mau cheiro. Gente, não deve ser fácil você ter um corpo que fede, que afasta as pessoas. Você tem que ter uma autoestima muito elevada, né? Porque o seu corpo produzir asco para os outros não deve ser nada fácil. Ele trazia envolto em panos, né, para diminuir esse cheiro. Nas crises fortes, ele próprio fazia curativos dolorosos e trocava os panos com que enfaixava as pernas várias vezes por dia, para não incomodar os outros com o forte cheiro que exalava. O seu superior hierárquico, vamos lembrar que um dos nozinhos naquele cordão franciscano é a obediência. O seu superior, conhecendo o seu silencioso martírio, que ele não reclamava, após solicitar o auxílio de um dos médicos, dirigiu-se a Fabiano. Amanhã serás medicado. Eu tenho muitos doentes graves, contrapôs Fabiano docemente, e eu não posso deixá-los sem cuidados. E eu tenho um doente muito grave e rebelde, que és tu, e não te deixarei sem cuidados, irmão Fabiano. Mas nem mais nada. É uma ordem que eu te dou. Não te rebeles contra a minha autoridade. Cumpro, afinal, um dever que já me fizestes protelar muitas vezes. Fabiano baixou a cabeça, obediente. Amanhã serás medicado, meu filho. Também és filho de Deus. Aquela noite foi um desassossego para Fabiano de Cristo. Após todas as atenções dispensadas aos doentes internados na enfermaria, viu-se Fabiano retirar-se já de madrugada para sua cela no convento. Ouvira-se os sons abafados de uma ardente súplica. Quando o sol já estava claro, o médico, convocado para fazer os curativos nas pernas de Fabiano, estava junto ao leito que lhe fora destinado na própria enfermaria. Pela cor do pus que se impregnara nos panos velhos,
que envolviam a perna esquerda, o médico deduziu sobre o estágio avançado e precário e do odor nauseante que dali adviria. O médico ia prestar o cuidado, conforme foi retirando os panos, ele viu aquele pus todo, falou: eita, vem ferida feia, né? E vem cheiro ruim. Com cautela e alguma repugnância, removia os panos. À medida, porém, que desenfaixava a perna, surpreendia-se com o perfume de rosas que lhe chegavam às narinas. Fez curativos dolorosos. Após terminado o trabalho, retirou-se para prestar informações sobre o estado da perna de Fabiano. E, por consequência, o superior do convento se aproximou apreensivo do leito em que Fabiano ainda repousava. O superior certificava-se do aroma de rosas. O que fizeste, Fabiano? O médico crê que encharcaste as feridas com alguma coisa estranha. Eu não me negues que sinto o perfume por toda a enfermaria, Fabiano. Contristado, Fabiano silenciou. Valha-me Deus! Teria o céu te perfumado, o superior para ele? Envergonhado, Fabiano balbuciou. Não desejando que o mau cheiro das minhas pernas infestasse a mão do médico que me prestaria socorro esta madrugada, roguei a Jesus que poupasse o médico da podridão do meu corpo. Que Deus me perdoe pela minha vaidade. E as lágrimas desciam de seus olhos em meio ao perfume de rosas que perdurara por todo o dia, envolvendo a enfermaria e todo o convento. O fato não é o que importa. Como a gente encara o fato é que faz a diferença. A doença não é o que importa. Como a gente encara a doença é que vai fazer a diferença. Se a gente se vitimiza, se a gente se coloca como sendo o pior, o mais desgraçado dos homens, a gente perde a oportunidade de bendizer a doença. O São Francisco tinha uma catarata forte e teve que ser cego, né? Teve que ser cegado pela lâmina quente, que era o único remédio que tinha. E ele falou: irmão fogo, sede brando para comigo. O quanto que a gente precisa de reinterpretar o que estamos vivendo. Ressignificar as oportunidades que a vida nos está dando. Se você ficou desempregado, ressignifica isso. Enxerga isso como uma grande oportunidade. Se você está doente, se você carrega algum tipo de mazela física, bendiz o quanto. Essa é a beneficência que a gente faz para com a gente mesmo. A gente precisa de ser bom para os outros, mas a gente também precisa de ser bom para a gente. Fabiano de Cristo estava preocupado, não era com a própria perna, ele estava preocupado com o médico que ia ter que sentir o fedor da perna dele. E aí o auxílio vem. No momento em que ele está rezando pelo outro e não mais por si, a espiritualidade se manifesta, nos oferecendo o acolhimento, nos oferecendo aquele sentido de estamos contigo. Sabemos das suas dores, porque a dor dói, a dor é danada, não é fácil. Mas a gente não carrega uma cruz maior do que o que a gente está pronto para carregar. Rodrigo, eu te peço desculpa, até porque a gente já passou 5 minutos do tempo e às 6 horas, enquanto a gente tem um outro trabalho. Não, tá joia. Um minutinho só para você ir terminado, meu amigo. Desculpa. Nenhum problema, é que eu achava que ia até às 6, mas não tem problema não. Eu vou finalizar aqui com o Olof, do filme Frozen, né? O Olof, ele diz que vai ser feliz quando o verão chegar, quando ele conhecer o verão.
o quanto que a gente precisa de ressignificar a nossa vida, porque a gente às vezes fica assim, não, quando o meu filho se formar, não, quando eu me aposentar, não, quando eu encontrar o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, a gente fica postecipando, enquanto que a chave da nossa felicidade está na nossa mão, como São Vicente de Paula falou, está na nossa mão. Quando a gente mergulhar na caridade, ninguém segura mais a gente. Aí fica leve. Obrigado, gente. Desculpa se passei do tempo. A gente ficaria aqui muito mais tempo te ouvindo, com certeza, meu amigo. Lamento muito te interromper pelos nossos compromissos, pela rotina do trabalho do Cefac. Tá? É uma casa que te recebe com muito carinho sempre, e você será convidado outras vezes para continuar falando dessa forma tão leve para a gente. Muito obrigada, Rodrigo. Eu vou pedir a Fátima, então, que faça a nossa prece final. Tá bom, Fátima? Tá bom. Bom, muito obrigada por essa palestra, Rodrigo, porque ela me emocionou muito. Somente quando você falou de Irmã Clara. Não sei porquê, mas eu estou chorando até agora. Muito obrigada. Agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus, espiritualidade amiga, por essa palestra, Senhor. Eu tenho certeza que, assim como me tocou, tocou a muitos outros. E peço, Senhor, que essa lição possa ser cada vez mais o nosso norte, para que possamos seguir, Senhor. Seguir cumprindo com aquilo que precisamos cumprir. Mesmo que seja um pouquinho, Senhor, mas que possamos conseguir, Senhor, dia após dia, vencer as dificuldades e vencer o nosso próprio orgulho. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Fátima, muito obrigada pela tua prece. Rodrigo, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite do Cefac. E espere os próximos, tá bom? Um abraço a todas as casas e irmãs que aqui estão, ao Sentimento, ao Eurípides de Passanufo, Chico Xavier, né, e outras que eu não estou identificando. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos pela nossa casa. A gente liberando os microfones para a gente dar aquele tchau gostoso, que é característico da nossa casa. Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos, obrigado. Rodrigo, Rodrigo. Boa tarde. Valeu, Rodrigo. Bom te ver, meu amigo. Rodrigo! Estou com saudade tua. Obrigado, Boa gente. sorte, Obrigado. Tudo de bom? Obrigado aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa Obrigada. tarde, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Isso aí.